sei onde é que vou começar, porque perante uma senhora com uma vida tão recheada e com tanto serviço feito da Ilha das Flores e das suas populações. Mas a Conceição é responsável, ou foi responsável, pelo uma percentagem elevadíssima dos habitantes que atualmente vivem na Ilha das Flores e outros que não vivem cá, que se foram embora. Mas eu vou deixar com as suas palavras. Começar pela minha infância é começar na Ponta Ruiva. Eu nasci na Ponta Ruiva, a minha mãe dava lá à escola e eu nasci lá. E tenho um prazer de ter nascido num lugar tão pequenino, com uma senhora que não era parteira, era uma curiosa, e que depois eu, durante a minha vida, sempre a tratei por avó e achava que era uma grande coisa que ela tinha feito, fazer nascer meninos. Depois juntarei isto mais à frente e vou começar, depois de 6 meses, a minha vida na Rua do Porto. E tenho um prazer imenso em ter brincado no mar, ter aprendido a nadar com cabaças, que o meu pai me arranjou para nadar, ter uns pais que, de certo modo, eram compreensivos. A minha mãe, principalmente, era uma pessoa muito meiga, era uma pessoa que tinha um feitio muito especial, além de ser... ela não era professora, era regente escolar, tinha tirado um curso na Horta e tinha vindo dar escola para as Flores. Além de ser regente escolar, ela costurava, também tinha aprendido costura, costurava e deixava-nos brincar de roda dela quando ela estava trabalhando na máquina da costura, quando ela estava cozendo o pão, sempre ela tinha um conto para contar para que nós estivéssemos sentados a brincar, se não era para ir para a rua. Ela não dizia não vais para a rua, ela dizia eu vou contar um conto, era diferente. E o meu pai tinha outro feitio, tinha um feitio do homem daquela altura, era o homem que mandava nos filhos, dizia vá para casa, que tinha um feitio assim, um tanto ou quanto brusco, mas ao mesmo tempo era um pai que se deitava para nós dormirmos no braço dele. Era pescador, era apanhador de baleias. Quando não havia isso, ele dava dias para fora, ele trabalhava na terra, ele fazia serviços em terra que o chamassem para fazer, como serrar madeira. E nós íamos levar a comida ao pai, o pai depois deixou de ir à baleia, passou a trabalhar na baleia, na fábrica da baleia, e nós íamos levar a comida e nós vivíamos uma vida não muito abastada, mas uma vida normal. Eu gostava muito da minha vida, ou gostei muito da minha vida com os meus pais, com os meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. A minha irmã vive em França, o meu irmão vive em Santa Cruz, e éramos todos
muito cuidados pela minha mãe. Depois fui morar para os Vales e conheci o meu marido. Nessa altura eu tinha 15 anos, ele tinha 18 e foi assim. Vimos-nos um dia e depois fomos-nos vendo desde o mês de janeiro até o mês de agosto, e no mês de agosto começamos o nosso namoro, em agosto de 61, e ele em 63, em janeiro de 63, foi para a tropa, voltou em abril de 65, começou a trabalhar no antigo Hospital da Misericórdia em 66 e nós casamos em 1 de outubro de 66. Tive a minha primeira filha a 25 de julho de 67 e a segunda filha a 10 de agosto de 82. Portanto, tenho uma vida para contar desde que tive a primeira filha até ter a segunda filha. Depois da primeira filha, não havia trabalho que desse para mulheres trabalhar, não havia trabalhos como está a haver falta agora, naquela altura mesmo não havia, a não ser que fosse dar umas horas em casa de uma pessoa qualquer, mas eu tomava conta da minha filha, ajudava a minha mãe e ajudava um pouco o meu marido também. Depois começou o trabalho do pessoal médico francês no Hospital da Misericórdia. E o Hospital da Misericórdia tinha falta de pessoal que trabalhasse. E eu fui trabalhar no dia 1 de novembro de 69 para o Hospital da Misericórdia como auxiliar de enfermagem. Foi um dia muito marcante para a minha vida, pois foi aí que começou tudo o que eu fui depois. O meu marido aprovou, convidaram-me, o meu marido aprovou, a minha família aprovou, toda a gente achou muita graça que eu fosse trabalhar e eu fui trabalhar. Custou-me um bocado a adaptar, a fazer muitas coisas. Nós não tínhamos quem nos auxiliasse, portanto fazíamos o turno sozinhos. Depois de um mês de estar a trabalhar, eu já fazia turnos sozinha, mesmo que tivesse que esperar para uma enfermeira fazer uma coisa ou outra. Nessa altura havia muita gente internada, velhinhos que ficavam lá meses e meses, porque não tinha quem os tratasse, não tinham família. Aquela altura também foi uma altura muito difícil para a população da Ilha das Flores, porque foi a altura da imigração e ficaram muitos velhinhos sozinhos nas suas casas, nas freguesias, que não tinham estradas, que não tinham luz, que não tinham água, que não tinham nada. Era muito triste sentir que chegava uma pessoa à porta do hospital e que tinha ido até ao hospital num carro que lhe tinha pegado não sei aonde, mas por exemplo no Lajedo, lá em cima, na estrada por cima do Lajedo, eles tinham que subir as relvas,
Na Feijão Grande era ali nos Torreiros, na Feijão Grande e na Ponte, na Feijãozinha, na Ponta Delgada, ainda apesar de longe, se o mar estava manso era o mais fácil porque eles vinham de barco. Do resto das freguesias, claro que vinham a pé de carro, desde a fazenda. Era muito triste a maneira de viver dos nossos velhinhos. Depois começaram os franceses a trabalhar, a pôr a luz nas nossas casas, em conjunto com os nossos portugueses, a abrir estradas, a continuar o hospital, porque eu, quando fui trabalhar para o hospital, que ainda era o Hospital da Misericórdia, já estava feito até aos quartos particulares. Bom, depois foi feito a parte dos quartos particulares que ligou à igreja do São Francisco, à igreja São Boaventura. E agora vou passar para a minha vida e tive uma enfermeira amiga, muito amiga, que se chamava Dona Ana Tércia Pita, que me entusiasmou a ir tirar o curso de partos para Coimbra, da Universidade de Coimbra, na Faculdade de Medicina. A princípio eu achei que era uma aventura muito grande, mas com o entusiasmo do meu marido, com o entusiasmo da minha família, eu fui. Fui a 28 de setembro de 73. Foi, na verdade, uma aventura, porque eu não conhecia nada nem ninguém me conhecia, e apesar disso, abriram-me as suas portas. A senhora onde eu fui bater, que eu tinha o contato a partir da Dona Ana Tércia, que tinha vivido lá, abriu-me as suas portas e eu vivi lá, vivi no lar das Irmãs São Francisco de Assis, também porque ela nem sempre teve lugar para mim, essa senhora, a Dona Laurinda, e essa senhora não foi uma dona da casa para onde eu fui morar, foi uma pessoa de família que me abrigou. Eu pagava, mas eu tinha sempre tudo, eu tinha a roupa lavada, eu tinha ao fim de semana tudo arranjado, eu tinha a comida 3 vezes o dia em cima da mesa, à hora certa, e comida abundante e bem feita. Eu gostei muito de estar em Coimbra. Coimbra é uma das minhas cidades preferidas no nosso Portugal. É a minha cidade de sonho, porque eu sempre sonhei que um dia havia de ir a Coimbra, mesmo quando era pequenina. Eu gostava do nome de Coimbra. Coimbra era um nome que me soava bem. E continua a soar e continua, porque eu gosto de Coimbra. Lá fiz o meu curso. O primeiro ano foi só técnica, o segundo ano foi prática. Fiz vários partos no hospital, que era a maternidade, naquela altura chamava-se a Maternidade de Santa Teresa, que tinha sido, após o 25 de Abril, tomada a umas pessoas particulares e estava fechada, e portanto a Faculdade de Medicina tomou conta daquela maternidade e eu gostei muito de trabalhar lá, das enfermeiras, dos médicos, entre os quais
o médico da horta, o Dr. Tecmota, era um deles. Tinha outros com quem eu me dava muito bem. Os meus professores foram sempre impecáveis, sempre pessoas de muito bom nível, não só cultural, mas humano. Depois vim para a Ilha das Flores, comecei a trabalhar no dia 1 de agosto de 75. O primeiro parto que eu fiz no hospital, como parteira, foi no dia 7 de agosto de 75. Já tinha feito outros. Antes de ser parteira, já tinha feito partos. Alguns no hospital, porque nem sempre a parteira estava ao alcance de uma chamada telefónica, porque toda a gente sabe que nessa altura os telefones eram ligados para o correio e depois é que eram chamadas as pessoas que podiam ou não estar ao alcance de uma chamada telefónica. Fiz vários sozinha no hospital e fiz alguns nas casas de várias pessoas que me foram pedir, que a senhora que estava à beira de ter um bebê, se eu podia chegar lá e ajudar, e eu ajudei. Portanto, fiz mais ou menos 10 partos antes de ser parteira. E depois de ser parteira, comecei a fazer aos 70 por ano. Depois o José Agostinho vai mostrar um gráfico que vai mostrar como desceu de 70 para 2 para nada. Hoje é nada. Hoje não há partos nas Flores. Hoje os partos estão no Faial, na Terceira, em São Miguel, a bordo dos aviões, a bordo dos helicópteros, de qualquer maneira e feitio. Um dos últimos que eu fiz foi a bordo de um avião. Eu acho que esse parto, que foi um ramo de flores que me ofereceram, porque eu gostei tanto de fazer aquele parto, de mostrar que era capaz de fazer um parto daqueles na Ilha das Flores, que não precisava ir à Terceira, e eu tive que ir pôr o bebê à conta do médico na Terceira e voltar para trás no outro dia. Trabalhei desde 1969, incluindo o meu curso, que eu acho que também é trabalho, até 2006. Trabalhei no Censur, mas já não se faziam partos. Eu, nessa altura, fazia vacinas, ajudava a enfermeira Fátima, que foi uma pessoa que me ajudou bastante a seguir, a fecharem a sala de partos. Ela ajudou muito. Durante o tempo dos partos, ela também me ajudou-me o enfermeiro Alberto. O enfermeiro Alberto era um bom enfermeiro, veio para cá como militar, depois deixou a vida militar e continuou connosco a trabalhar, a dar o seu melhor. Ele dava o seu melhor sempre, em qualquer circunstância. Gostava muito de trabalhar com ele. Ele foi muita vez ajudar-me na sala de partos. Os enfermeiros franceses, principalmente os enfermeiros anestesistas, também estavam sempre à minha disposição para serem chamados em caso dos bebés entrarem em sofrimento, terem problemas
de respiração, pronto, aquelas coisas pouco boas que se passam nas salas de parto. Porque há muita gente que não pensa que as coisas não boas que também se passam lá. As pessoas têm que pensar que as coisas não boas também se passam numa sala de partos. E que se chora. Não é só a mãe que chora. Chora a mãe, chora a parteira. Mas também temos dias de risos, de beijos, de bater às palmas, de ficar contente, de parecer que estamos no meio de um jardim cheio de flores. A nossa vida é assim. A vida de qualquer pessoa que cuide de outro, e não é só a parteira, é que cuide de outro, tem que ter altos e baixos. Não pode ser uma vida regular. Ok, Dona Conceição. Vamos agora voltar ao jardim da tua vida, que foi o nascimento das tuas filhas. Eu não sou parteiro, nunca vi nenhum nascimento, mas suponho que uma mãe que não é fácil servir de parteira a si própria. Conta-nos como é que foi. A minha primeira filha nasceu em 1967. Eu não era parteira, não era auxiliar de enfermagem, não era nada no hospital, eu era simplesmente a mulher do homem que trabalhava na secretaria. Portanto, o meu marido é que trabalhava lá dentro. Tive uma parteira muito boa, foi a enfermeira Telma. Eu entrei para lá por volta das 2 horas da manhã e às 7 da manhã já tinha o meu bebê. É difícil ter um bebê. É difícil. Principalmente para uma mãe novinha de 20 anos, é muito difícil. Que nunca viu, que não sabe, que estudou pouco sobre o assunto, é um bocadinho difícil ter um bebê. E depois de tê-lo, criá-lo. Eu sempre gostei de ajudar as mães a criarem os seus filhos, a ensinar-lhes o que elas deviam fazer para poderem criar os seus filhos. Uma mãe, principalmente, que não tem irmãos mais novos que ela tenha ajudado a criar, tem muita dificuldade em criar um bebê. A segunda já era parteira há vários anos, portanto eu fui parteira em 74, 75, em 75 e ela nasceu em 82. Claro que foi a nossa bebé outra vez. Eu tive 2 bebés. Eu fui mãe 2 vezes e de cada vez foi diferente. A primeira foi um parto normal, a segunda foi uma cesariana. Foi na terceira, o Dr. Weber, e também foi um bocadinho difícil. Uma cesariana também não é nada bom de ter. Mas eu já sabia como é que se tratavam bebês. A minha segunda menina foi tratada diferente da primeira. A primeira, eu dei-lhe mimo e dei-lhe tudo quanto eu podia dar naquela altura, que era muito pouco. O meu marido ganhava pouco e eu não tinha outra subsistência senão aquilo que o meu marido ganhava. Os meus pais ajudavam, mas era difícil a vida. A segunda já não foi tão difícil dessa maneira.
mas foi difícil me adaptar a ter um segundo filho. De surpresa. Mas foi muito bom. Para nós três. Para mim, para o meu marido e para a minha filha, foi muito bom aquele bebê. Era um bebê pequenino, magrinho, não tinha a beleza da primeira, que a primeira tinha uma carinha redonda, um nariz pequenino, assim, aquela tinha o nariz compridinho, tinha uma boquinha mais ou menos pequenina também, e era muito magrinha, ela tinha o cabelo puxado para a frente, era diferente da outra, mas eu gostava muito dela. Gostava, como nós gostamos, a irmã, nós os dois, os meus pais foram os padrinhos. Ela foi sempre criada como um bebê que podia ter aquilo que os pais lhe podiam dar. E eu gostei dela e dizia-lhe muita vez: eu gosto muito de ti. Um dia ela disse-me: tu gostas de mim, mas não foste tu que me escolheste. Eu é que te escolhi. Eu fui para uma janela e aquele senhor perguntou: qual daquelas senhoras tu gostas mais? E eu olhei para ti e disse assim: eu gosto é daquela. A minha menina disse-me que me escolheu. Hoje ela não me conta essas histórias, ela só me contou quando era pequenina. Mas eu acredito que fui escolhida por alguém que está do lado de lá e que dá aos meninos às mães que precisam de bebês. Era uma menina terrível. Não deixava dormir, não queria comer. Passei muito trabalho, mais o pai, para ela dormir. Dormimos muito sono dentro do nosso carro à praça, sentadinhos os dois e ela deitada em cima do meu colo, enquanto o carro estivesse na praça, ela dormia. Íamos para casa, devagarinho, eu continuava em cima do meu peito e deitava-me na cama e ela começava logo a chorar, a chorar. Se a gente se levantasse e fosse para dentro do carro outra vez, ela parava de chorar. Isto podiam ser 2, 3, 4 da manhã. E o pai e eu tivemos a paciência de muita vez estar até às 3 da manhã à praça para ela dormir. Porque no outro dia era preciso ir trabalhar. Ela ia para o Girassol e eu ia trabalhar para o centro de saúde ou para o Hospital da Misericórdia. Não, já não era da Misericórdia, era o Hospital Conselheiro. E depois era preciso fazer mais alguma coisa. A irmã tomava conta dela nas suas férias e nas férias do Girassol, e eu fazia sempre por ter férias quando ela tivesse. E a nossa vida modificou-se. A irmã foi estudar para a terceira, depois para São Miguel, ela ficou connosco. A irmã teve uma vida normal, dentro das nossas posses, demos-lhe tudo quanto pudemos para ela estudar, mas ela só quis até o 12º e depois tirou o curso, depois deixou de ser recepcionista, passou
na mesma firma a ser secretária de gerente e continua, está muito bem. Tem 2 meninos que são os meus olhos, que são os meus netos, uma neta de 18, um neto de 11 que eu já tenho, e essa é uma filha feliz, com certeza. A outra foi para o continente, eu fui levá-la a Viseu, ela foi tirar o curso de gestão de turismo. Tirou o seu curso, namorou por lá, ficou namorada, veio para Lisboa, teve 2 empregos, este segundo emprego que ela tem é um bom emprego, ela está bem, alugou uma casa e nós de vez em quando vamos ter com uma, de vez em quando vamos ter com a outra, de vez em quando estamos os 2 sozinhos na nossa casa, com as nossas flores, com as nossas plantas, já não temos gatos, tínhamos 2 gatos, já não temos, mas vivemos, eu digo por mim, eu vivo muito feliz com o meu marido e com as minhas filhas mesmo à distância, porque elas querem saber da sua mãe e do seu pai, e nós temos um quarto em casa de cada uma e somos felizes com isso. Vamos falar da sensação de ser avó do primeiro neto. A sensação de ser avó do primeiro neto foi uma coisa que eu não sei explicar. Eu fui ter com a minha filha, estive 5 meses com ela porque ela passava mal. O médico só lhe dava autorização dela estar em casa porque eu estava em casa com ela. E a minha neta nasceu e eu fiquei tão nervosa que disse à médica que ela não sabia o que estava a fazer. A médica que a estava a reanimar. Depois fui-lhe pedir desculpa, mas eu queria que a minha neta chorasse. Eu naquele momento eu não era uma parteira, eu não entendia porque é que ela não estava a chorar, eu não entendia porque é que ela tinha os olhos arregalados, eu não entendia nada. E depois estendi o meu dedo, depois quando ela já estava a chorar e já estava diferente, estendi o meu dedo para ela e ela agarrou o meu dedo com a sua mão e apertou-me muito apertado, e estivemos ali talvez um quarto de hora às 2 a olhar uma para a outra, porque ela olhava para mim com os seus olhos grandes, que ela tem uns olhos grandes bonitos, e ela olhava com os seus olhos grandes para mim e eu olhar para ela e a falar com ela baixinho. Estivemos ali assim, talvez um quarto de hora, depois ela abria a sua mão, eu já estava mais calma, mas quando eu cheguei ao telefone para falar com o Francisco, ele não sabia o que é que estava a dizer. Eu gritava, eu chorava, eu ria, e o pobre do Francisco dizia: mas já nasceu? Já. Mas então como é que foi? E eu começava a chorar outra vez. E levámos ali um bocadinho, que eu não sabia dizer o que é que estava a sentir. Eu tinha uma neta, eu tinha mais qualquer coisa além das minhas filhas. Era um prolongamento, era mais do que eu nunca tinha esperado. A minha neta, para mim, é um tesouro. Ela tem o seu feitio, eu tenho o meu, a gente às vezes encosta as costas uma à outra, mas é um tesouro. Tem 18 anos e eu revejo nela o meu gostar de estudar, o meu gostar de fazer, o meu gostar de saber mais. E ela quer assim. Ela tem muito boas notas, ela nunca perdeu um ano,
Ela vai para a faculdade este ano, não sei qual das faculdades é que ela vai, mas ela quer tirar arquitetura e desenho. Portanto, a minha neta é assim. O meu neto não é. O meu neto quer vacas, carros, bois, quintais, cerrados, milho, batatas. Ele, o ano passado, foi passar as férias para a casa do meu futuro genro, para a Anadia, e pessoas ajudando o pai do Luís a tratar das uvas, das vinhas, e para vir para casa era preciso dizer: vamos para casa comer, porque ele nunca tinha fome. Ele gostava era de andar com ele no trator, era tratar das vinhas. Ele hoje já sabe podar vinha, ele sabe tratar de uma vinha, ele sabe pôr aqueles produtos para tirar o milho, para tirar aquela ferrugem e aquelas coisas. Ele sabe fazer isso e sabe como que é que se faz, e eu acho que ele vai ser um lavrador, um grande lavrador, porque ele não quer uma casinha no meio do quintal. Ele quer comprar terrenos e quer os terrenos dos seus avós todos. Eu não sei como é que ele vai vir cultivar às flores, mas ele não quer que ninguém venda terrenos, porque ele quer cultivar terrenos e quer terrenos. Ele tem 11 anos. Algum dia se começa a pensar no que vai ser a nossa vida. A minha, eu fui ao cabo, só pensei no fim. Eu já tinha uma filha quando pensei que precisava de mais do que aquilo que tinha, mas no segundo ano veio a minha filha comigo para Coimbra e já foi um melhoramento para o pai, coitado, passou as passas do Algarve com ela, porque nesse ano em que ela ficou com o pai, saiu de casa a madrinha, a avó e o avô e a mãe, e ela ficou só com o pai. Ela sempre julgou que o pai ia sair também. Portanto, o pai foi um triste com ela nesse ano, mas depois levei-a para Coimbra. Ela gostou muito de Coimbra e as senhoras gostavam muito dela na casa onde nós estávamos, e ela deu-se muito bem, foi para a escola e fizemos uma boa vivência em Coimbra as duas. A Conceição falou há bocadinho muito bem que no auge dos partos, que há momentos em que se chora e momentos em que se ri. Eu sei que no meio de tantos partos, que coisas fantásticas e menos fantásticas aconteceram. Eu penso a Conceição para dois extremos. Um momento de grandes risos e fantásticos e um outro momento menos fantástico. O mais triste, eu tive vários tristes, mas que eu sentisse um desespero de nada poder fazer, foi um parto que eu fiz, não vou dizer o nome da pessoa, mas a pessoa é da ilha, e morava na Fazenda das Lajes. Tive 2 gêmeos, de 4 meses de gravidez. Aqueles gêmeos eu tive-os mais o enfermeiro Moraes. Fizemos tudo o que pudemos para aguentar os gêmeos lá dentro. Claro que nós não tínhamos já os médicos aqui que nos pudessem ajudar. Tínhamos médicos, mas médicos que não tinham experiência da obstetrícia. Telefonei para a Horta, telefonei para a Terceira. Eu tinha 2 bons médicos que me davam muito apoio
e eles disseram que eu nada poderia fazer. E os bebés nasceram e os bebés morreram. Eu chorei muito, fui para casa chorar, chorei no hospital, chorei muito e fui para casa chorar. Eu normalmente não ia contar as minhas choradeiras para casa, nem os meus desgostos do meu trabalho, mas levei muitas noites a sentir aqueles bebés na minha mão. Esses bebés vieram ao mundo, Conceição, com vida ou sem vida? Com vida. Claro que bebés de 4 meses levaram poucos minutos para morrer, sem qualquer assistência, que eu não tinha um pediatra, não tinha um enfermeiro que soubesse fazer qualquer coisa para lhes aguentar a vida, não tinha um enfermeiro como tinha quando tinha os franceses, que tinha o enfermeiro anestesista, que muitas vezes ele vinha e ele aguentava e deixava que viesse o avião e fazia-se mais qualquer coisa. Nessa altura já não havia os enfermeiros franceses, e eu fiz o que pude. E tenho a consciência absolutamente tranquila. Eu gosto e tenho prazer em dizer que deito-me na minha cama e posso pensar nos bebés todos, pegar nos meus livros e lê-los antes de dormir, e eu tenho a consciência absolutamente tranquila de todos os partos que fiz. Nem todos os partos que eu fiz os bebés nasceram vivos, não tive culpa. Nem todos os partos que eu fiz houve algum bebê que faleceu talvez depois de ter nascido, mas muito poucos. Não me lembro mais do que esses 2 que nasceram, respiraram cá fora, choraram e morreram. Essa é uma das dores que eu tenho, e tenho-a porque podia-se ter evitado se eu tivesse alguém por quem chamar. Depois disso tudo ter passado, é que se lembraram que na Ilha das Flores não podiam nascer meninos, porque tinham que nascer à horta, porque tinham que nascer aqui, porque tinham que nascer ali, porque tinham que nascer acolá. Se for ver o meu livro de partos, tenho registado todos os bebés que eu fiz os partos, todos aqueles que faleceram, que faleceram dentro da barriga das mães, porque eu acho que fora da barriga das mães não me lembro de ter mais do que esses 2, e as cesarianas, tenho tudo registado nos meus livros, no meu livro de partos, porque havia um livro de partos que era do hospital e havia um que era meu, e esse eu registava tudo o quanto fazia. O mais alegre, o mais feliz, o mais contente, o mais, foram tantos. Eu gostava tanto de pegar no bebê, vesti-lo e dá-lo para o colo da mãe. Eu gostava de pegar no bebê, embrulhá-lo num pano e dar à mãe, quando a mãe estava, porque fica-se num estado de torpor, muitas vezes, que não se reage logo ao parto. E, portanto, o bebê acaba de nascer, a gente embrulhou num pano e elas estão cansadas, coitadinhas. E eu, para que elas reavivassem, eu mostrava-lhes o bebê.
às vezes enganava-as. Às vezes, se elas queriam um menino e diziam, nasceu uma menina, elas lá, paciência, que gostava do menino, e eu tinha dito à senhora, filha, não fui eu que o fiz. Mas eu tive muitas alegrias, muitas mães que choraram nos meus braços, que me beijavam as mãos. E eu gostei de ser parteira. De tantos partos, de tantas vivências, convivências e etc. Existiram amizades que cresceram e nasceram com os partos que se mantêm ainda hoje? Sim. São amizades saudáveis? São amizades saudáveis. São várias. Eu tenho aqui, no Lajedo, uma mulher que nunca passa por mim que não me fale. Que não venha a atravessar o caminho para me falar. Eu tenho, ao lado da minha rua, uma mãe que teve 3 filhos, 2 foram comigo, e eu fiquei muito amiga dessa família. Eu e o meu marido ficámos muito amigos dessa família. Essa família era uma família saudável, uma família boa. Ela hoje está viúva e continua a ser uma amiga. Eu posso contar com ela para qualquer coisa. E eu não sinto. E se eu disser, olha o meu menino, eu fui à casa do António Maria outro dia e vi o filho dele lá e disse assim, olha o meu menino. E eu digo aos miúdos que eles não são miúdos, são grandes, são homens e mulheres casadas. Há aqueles que trabalham na SATA, que são muitos, dos que trabalham na SATA, são muitos os que eu fiz o parto. Há um que me chama mamã. E digo, os meus meninos, olha, os meus meninos, o outro onde é que está, não sei quantos, pergunto por este, pergunto por aquele, e eles vêm todos dar-me um beijinho. E sinto-me feliz. Talvez as pessoas não compreendam a felicidade de ajudar uma vida a nascer. É tão bom. Agora, com as modernas tecnologias e com o apreço e vê-se Tavias, vamos embora para casa, é sabido que muitas mulheres são aquelas que são submetidas a cortes, alguns deles muito mal feitos, muito mal cozidos, e os resultados finais são muitos bem desagradáveis. Corta-se e o custa. Corta-se para não rasgar. O períneo torna-se uma pele e uma mucosa tão fina e tão... Vamos lá ver. Eu faço aqui com a minha mão. A cabeça do bebê chega aqui e isto está tão esticado, tão esticado, tão esticado, que vai rasgar. E a gente pega numa tesourinha, numa altura em que a senhora tem uma dor, tem uma contração, e fazemos um corte. E a cabeça do bebê sai. Depois coce. Uma vez tive uma que eu não tive tempo de cortar. Ela fez uma força tão grande e tão espontânea e tão... que eu tive que chamar o enfermeiro Alberto para me ajudar. E foi entre os dois que fizemos uma perineografia que parecia quase um chegar ao céu. Não acabava. Vamos mais de 2 horas a fazer o trabalho,
mas ficou impecável. Depois deste tanto folhear o livro da vida e de outras e muitas vidas, eu tenho que fazer a pergunta: a Conceição tem consciência de que, da geração atual e das pessoas que residem na Ilha das Flores e aqueles que já se foram embora, que a Conceição é responsável por uma percentagem elevadíssima desses nascimentos? Qual é mais ou menos essa percentagem? Não sei. Se formos a medir a população e a fazer as contas aos que nasceram, se nós formos fazer uma regra de 3 simples, nós vemos qual é a percentagem que dá. Muitas dessas gentes não estão na Ilha das Flores, estão todos aí para fora. As minhas 2 filhas foram uma para o continente e outra para São Miguel. E muitos que eu agora podia ir dizendo, que eu lembro-me de muitos que estão fora da ilha. Uns foram com os pais, outros foram sozinhos, foram para a América, foram para o Canadá, foram governar a sua vida. Mas depois podemos fazer, depois do gráfico, podemos fazer uma percentagem da população que podia estar na Ilha das Flores e que não está. E podia estar se houvesse trabalho, se houvesse condições, se houvesse vontade, eu vou dizer, vontade política, para que as Flores fossem uma ilha como já foi. As Flores já foi uma ilha das pessoas gostarem de viver. Hoje as pessoas fogem das Flores. Eu gosto muito da minha ilha. Cada vez que eu passo no avião em frente a ela, e não foi o outro dia, porque o outro dia fechei os olhos e quase que não a vi, eu digo assim: já vi coisas bonitas desta vez, mas olha que tu ainda és a mais bonita. E gosto muito da minha casa, gosto muito das minhas flores, das minhas plantas, do meu jardim, de estar ali, mais o meu marido, de sentarmos à tardinha fora da nossa porta. É tão bom. Vamos fazer uma ponte entre quando começaste a vida de parteira e agora. Era muito difícil ser parteira naquele tempo com fracos meios como existiam, ou os franceses já tinham muitos meios à nossa disposição? Era isso. Os franceses tinham muitos meios à nossa disposição. Eu tinha uma sala de operações a 10 segundos da sala de partos. Logo que tivesse lá o cirurgião, que eu tivesse chamado, e tirava a mulher da sala de partos e metia na sala de operações, e 10 segundos depois podíamos estar a fazer a cesariana. 10 minutos depois podia estar o bebê cá fora. Isso era bom. Mas a sala de partos está transformada num gabinete com muitos computadores, muitas coisas desse género que não percebo o que é. A sala de operações já serviu de vestiário, serve, agora não sei para quê, não sei, eu acho que os médicos nem vão lá dentro, porque naquele quartinho fora da sala de operações é que os médicos faziam as consultas, parece que agora já não vêm fazer. A Conceição mudaria alguma coisa na sua vida? Não. A minha vida, até hoje, foi sempre, até hoje não, até à minha reforma, antes da minha reforma, foi um crescendo de vida. Modificou-se de muitas maneiras, por aqui, por ali, por acolá,
Agora, eu sou uma velhinha de 68 anos. Eu estou muito bem na vida, sossegadinha, enquanto puder estar assim, poder fazer qualquer coisa, estar com o meu marido, ler, pintar, bordar, fazer assim as minhas coisinhas, tratar das minhas flores, eu sou uma pessoa feliz. Eu não mudava nada, nem uma vírgula. Conceição, o brilho nos olhos, o aspecto de cinquentona e outras coisas muito mais, eu diria que se ficam a dever e que é graças a essa vida feliz que a Conceição teve durante toda a sua vida. Será? Talvez. A minha felicidade pode-se resumir muito bem. A minha família, 3 pessoas, os meus pais primeiro, com os meus irmãos, mas isso já lá vai. A minha família, o meu marido, as minhas 2 filhas, a minha casa, o meu trabalho. E agora, a paz que eu tenho na minha casa, a paz que eu vivo quando saio da minha casa. Este ano fui passar férias para o continente, viajei, fui para aqui, fui para ali, sempre em sossego, em paz, sem me incomodar com ninguém, sem me chatear. Muito bem. E para não amassar mais, e que isto é cansativo, Não, foi muito bom. a Conceição agora vai-nos deixar, e que eu imagino que deve ser essas das suas mensagens, ou um apelo, algo que lhe vai na alma para quem nos vai ver e ouvir, esteja à sua vontade. Eu gostava de dizer, gostava que houvesse na Ilha das Flores uma parteira. Não precisava ser para fazer os partos da Ilha das Flores, mas para acudir uma mulher que estivesse aflita. Coitado de quem está aflito. Eu gostava que a minha ilha fosse uma ilha de progresso, uma ilha em que se vivesse, em que os nossos filhos não precisassem de emigrar, porque também é emigrar, ir para o continente, ir para São Miguel, também é emigrar. Às vezes é pior do que emigrar para o estrangeiro. Eu nunca senti a necessidade de emigrar, mas as minhas filhas sentiram. E há tantos rapazes e raparigas que não têm a possibilidade que eu tive de dar um gosto às minhas filhas, de elas estudarem, de elas poderem angariar o seu trabalho e terem uma vida feliz. Eu tenho muita pena daqueles miúdos e miúdas, para mim são miúdos e miúdas, que eu ajudei a nascer e que eu os vejo que eles fazem coisas de que não gostam. Eles trabalham em serviços de que não gostam. Era bom que a nossa ilha tivesse mais qualquer coisa. Eu já não posso fazer nada de especial. Fiz tudo o quanto podia. Olha, eu fui a parteira. E sou conhecida pela Conceição Parteira. Gosto tanto quando eles dizem, olha a Conceição Parteira. Eu acho bonito. Eu pertenci à Junta de Freguesia, à Assembleia de Freguesia. Eu pertenci
à comissão dos pais da escola, por 2 vezes. Fiz parte das pessoas que se reuniram para abrir o Jardim Infantil de Santa Cruz, o Girassol. Não me está a lembrar de mais nada. Quer ver? Pertencia à comissão instaladora do Hospital Conselho de Santa Cruz e fui dona da minha casa. Conceição foi atriz. Sim. De teatro na Ilha das Flores. Sim. Houve uma altura que o teatro nas Flores era muito conhecido, era muito falado pela sua qualidade, quer dos papéis, dos textos, quer pelos seus atores. Fala-nos sobre isso. Foi um tempo bom também. Um tempo em que eu ia para cima de um palco, tal qual, não ia para outro sítio qualquer. Eu sabia que tinha que falar diante do público, nunca me custou falar diante do público, tal qual como não me está custando falar aqui diante de quem está, e falar para quem vai ver, que eu sei que há muitas pessoas que vê, para quem vai ver esta gravação. E eu gostava muito. Comecei a fazer teatro aí por volta dos 23, 24 anos. Ainda não havia jangada, havia um grupo de pessoas que o Sr. Ernesto Peixoto juntava, ensaiava e punha em palco. Havia sempre uma comédiazinha, em que eu normalmente entrava, havia um ato de variedades em que eu normalmente entrava, mas não cantava, porque não gostava de cantar e não cantava bem, e pronto. Eu gostava de fazer teatro. Isso é que me consolava, isso é que me consola quando eu vou ao continente e vou ver os grupos de teatro que vão por lá e que fazem, e que uma pessoa se consola a ver e que deseja tanto fazer mais qualquer coisa. A última vez que eu fiz de avó. O mais bonito, eu não sei qual foi que eu fiz. Eram todos bonitos. Mas este foi triste. Este eu chorei. Era o Pecado de João Agonia, do escritor Bernardo Santarém. Eu fiz de avó de um rapaz que era, tal qual como se diz agora, gay. E ele vinha ter comigo porque achavam que eu era bruxa e que lhe ia tirar aquelas vontades que ele tinha, aqueles amores que ele tinha na cidade. Ele vinha ter comigo para ver se ele tirava. Eu não lhe podia tirar aquela vontade, eu não lhe podia tirar aquele desejo. E um dia levaram-no para o mato e mataram. Mataram o meu neto. E eu enlouqueci. Já era meio louca, e enlouqueci. E eu pensei que deve ter havido muita gente que, tendo essa vontade, não a podia ter, e se a tivesse, matavam-nos, desprezavam-nos, faziam-lhe tudo e mais alguma coisa. Uma vez, isto agora já fora do teatro, uma vez fui à escola dar uma palestra
sobre a vida sexual. Os meninos punham num caixote as suas perguntas e eu respondia. Me peguei nas perguntas, levei-as comigo, fui estudá-las e depois fui respondê-las. E no fim houve um menino que me perguntou: ó senhora, um rapaz que é gay é doente? E disse: não, filho, não é. Tem um outro chamamento. Enquanto os outros rapazes veem uma rapariga e esse é o chamamento para eles, esse é o chamamento sexual para eles, os que são gay têm o seu chamamento sexual por um rapaz, por um homem. Isso não quer dizer que seja doença. Não é doença. Eu nunca mais fui chamar à escola para ir dar nenhuma palestra, nem sobre problemas sexuais, nem sobre qualquer outro. O que é para o Francisco ser esposo da Conceição? Em primeiro lugar é isso mesmo, é a Conceição ser a minha esposa, portanto é a mulher que eu escolhi para ser a minha esposa e com quem eu decidi ter as minhas filhas e viver a minha vida até hoje. Em segundo lugar, é ser a esposa de uma profissional de saúde, porque eu penso que isso não é a mesma coisa do que se eu fosse casado com uma senhora que trabalhasse noutra área profissional qualquer. Penso que os profissionais de saúde têm não só um perfil, como sobretudo uma preparação para lidarem com situações que são únicas na vida e como tal também têm necessariamente uma maneira de estar na vida e hábitos que são diferentes das outras pessoas. Isso tem, por vezes, como consequência, algumas limitações na convivência das pessoas. Por exemplo, sucedeu muitas vezes que, quando era normal estarmos a almoçar juntos, eu não almoçava com a Conceição porque ela tinha que trabalhar nesse momento. Aconteceu com bastante frequência nós estarmos a dormir juntos e ela ter que ser chamada e pronto, e tinha acabado ali a nossa companhia, não é? Acontecia também, como consequência disso, ser acordado porque iam chamá-la e eu ia ao telefone ou ia à porta atender quem precisava dela. Normalmente também acordava quando ela regressava à casa, perguntava se estava tudo bem. Portanto, digamos que havia ali... Eu não fazia nada, do ponto de vista prático eu não fazia nada, mas acompanhava do ponto de vista emocional, acompanhava de algum modo a atividade dela, preocupava-me em saber se tinha corrido bem, se estava tudo bem. E penso que é isto, penso que é diferente viver com um profissional de saúde. Dos sorrisos e do quanto feliz ou quanta felicidade vocês davam, entre aspas, manifestavam com todos os altos e baixos e que não há ninguém que não os tenha na vida, a felicidade foi sempre uma coisa que pautou o vosso casamento? É uma pergunta. Eu penso que sim, e penso que, digamos que os momentos menos bons, apesar de o serem e por vezes nos fazerem sofrer, também nos levam a aprender, também nos levam, quando são ultrapassadas essas dificuldades, sentirmos a recompensa e a felicidade que é ter ultrapassado as coisas da maneira que achamos melhor, da maneira que achamos mais eficaz e melhor para os outros com quem lidamos. Talvez essa felicidade adviesse um pouco daí. Penso que também
do facto de ambos termos tido qualquer coisa mais na vida do que a vivência familiar e as vivências profissionais. Como já a Conceição teve ocasião de dizer, ela participou do ponto de vista social em várias iniciativas, da mesma forma que eu também tive ocasião de ter as mesmas e outras, porventura, estou-me a lembrar de uma participação autárquica, ter andado na política, e costumo dizer que nunca fui político, mas andei na política. Fui responsável administrativo da Mesa da Misericórdia durante muitos anos. Todas essas vivências, chamemos-lhe assim, permitiram-me conhecer muitas pessoas, muitas situações, muitas coisas agradáveis que me deram felicidade, que me deram prazer de ajudar a resolver coisas, de contribuir aquilo que hoje se chama o exercício da cidadania, na área do desporto, nomeadamente, que também participei em vários momentos da minha vida, e creio que tudo isso junto faz parte de nós e que poderá contribuir para essa felicidade. Há outra expressão que se costuma usar, que é a vida faz-se de pequenos nadas. Muito bem. E agora, que são um exemplar casal da nossa terra e de todas as terras, mas como vivem e estão mais assiduamente na Ilha das Flores, é disso que vamos falar, o Francisco com certeza que tem um apanhado do que é a vida, do que são as vivências, do que é viver neste cantinho que é a Ilha das Flores. Francisco, se quiser e se pretender deixar uma mensagem, deixar um apelo para aqueles que nos vão ver e ouvir além fronteiras, ilha, esteja à vontade. Bom, todos nós temos sonhos que não realizamos, temos desejos de que coisas acontecessem. Eu penso que o melhor que nós podemos ter na vida é fazer com que o espaço de tempo que aqui andamos, deixarmos o máximo possível. Deixarmos o máximo possível para os nossos, deixarmos o máximo possível para os nossos semelhantes. Acrescentarmos qualquer coisa àquilo que recebemos. Deixarmos um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos vindouros, contribuindo não só para a conservação das gerações, educando os nossos filhos de forma a que respeitem os outros, em que eles próprios façam isso mesmo, também deixarem qualquer coisa mais para além deles, e vivemos em paz com a nossa consciência. É claro que o progresso hoje é uma coisa muito relativa. O progresso industrial é uma coisa, o progresso humano é outra, completamente diferente. Hoje temos preocupações ambientais, temos preocupações de reprodução humana, verificam-se hoje fenómenos preocupantes, como seja a diminuição da população europeia, nomeadamente. Ainda há dias ouvia com atenção um programa de televisão que falava nisso e que manifestava preocupações de alguém do que será a população da Europa daqui por uns anos. Este é um fenómeno que hoje vivemos e com o qual teremos que conviver e nos adaptar, porque é uma realidade à qual não se pode fugir, mas que, pelo menos, pensando da forma que fomos educados a pensar, que nos traz algumas preocupações.